É isso aí, pessoal. A gente continua aqui com o BSOP Winter Millions, aqui no nosso Poker Night. Já estamos aqui na mesa final. Eu sou Juliano Maisena, ao meu lado agora o nosso novo convidado, Caio Rei. Bem-vindo. Obrigado, Juju. É um prazer estar aqui. É isso aí, o Caio Rei, que é um jogador já ganhou um BSOP, né? Já. Era um LAPT? Era BSOP, LAPT. Foi a primeira vez que fizeram juntos, Sim. foi em 2014. 2014, ganhou essa etapa. É de Rondônia. Sou de Rondônia, Porto Velho. E tá morando agora em São Paulo, né? Sim, faz um ano moro em São Paulo. É isso daí. Demorei um pouco para decidir vir, mas graças a Deus agora eu vim. E como que começou assim a jogar? Assim, foi lá em Rondônia, você tinha um grupo de amigos, família, você começou a jogar ao vivo, como que foi? Eu comecei a jogar bem sozinho mesmo. Eu assistia pela televisão, inclusive assistia as transmissões do WSOP. Sim, Eu falava sim. que um dia era meu sonho poder participar e tudo. E comecei sozinho, assistindo as transmissões. Sempre gostei bastante de jogo e aí comecei a estudar na internet, ler e jogar no Full Tilt na época. Então você começou realmente assistindo na TV, igual o pessoal que está em casa assistindo o nosso programa e baixou lá na internet e começou a jogar. Exatamente, bem assim. Aí, Nem conhecia ninguém, não tinha amigos. não, isso foi em 2010. Então, eu trabalhava no Itaú na época e comecei a jogar em casa lá, Play Money lá, sem valer nada, e fui aprendendo. Descobri que tinha um clube local lá e comecei a jogar e sempre estudando e tentando aprender cada vez mais. Só que foi bem rápido, assim. Entendi. Tipo, Logo você começou. Sim, isso foi em 2010. Quando foi no final de 2011, eu pedi para sair do banco para Só jogar poker. só jogar. Agora a gente está com a novidade, o clube de poker do Poker Night. Você pode jogar também pelo seu celular, pelo seu computador. É uma coisa que ajuda bastante, né, o pessoal agora. Às vezes você está ali no trânsito, está num táxi, você está em casa antes de dormir, dá uma brincada no celular. Você também tem o clube, o Caio participa da Liga do H2 também. É uma ferramenta legal para o pessoal. Sim, exatamente. Eu costumo falar que eles vieram para, como eu falo, para revolucionar, né? Os aplicativos vieram para revolucionar. Agora o H2 com a liga dentro do YouPoker lá é sensacional. Tipo, você pode jogar a qualquer momento. Exatamente. As mesas mais baratas ali de R$8, tem torneio de R$2. Quer dizer, é isso daí. Você quiser abrir a sua conta, quiser mais informações, como baixar, como abrir, é só entrar em contato por esse WhatsApp aí que está na tela, que o nosso atendimento responde e ensina vocês. Aí todo dia tem gente que está assistindo e está chamando lá no WhatsApp, então podem mandar suas dúvidas que o pessoal está lá para isso. Agora vamos ao que interessa, né? Mesa final do BSOP. Você jogou esse BSOP? Joguei. Joga todos quase. Joguei, né? sim. Fiz em The Morning até, mas caí logo depois que estourou a bolha. Entendi. Mas... Então vamos lá, a gente já está na mesa final. E olha só, o Iago deu um raise ali com 9 rei e o Bruno defende ali do Big Blind, quase 2 naipado, acerta o 2 da mesa aí que é o padrão. O Bruno que também tem um time aí, também está jogando online. Ele e o Nelo Neto, filho do Nelo Rodolfo, também tem esse... O Bruno e o Nelo tem esse time que é o Bullets. Então assim, é uma mesa que tem bastante gente experiente do poker online, alguns não tanto ao vivo aí. Como você falou, o Douglas e o Iago são os mais experientes no ao vivo. Mas o Douglas tem indo muito bem no online também. Também? Tem. Se eu não me engano, no Scoop ou WCUP do ano passado ele teve um bom resultado. Ah, então, legal. Olha só, dá o continuation bet ali o Iago, colocou 400 mil, o Bruno acertou o par de 2, o último par, mas um flop ali baixo, Normal, né? tem que pagar, né? Aí dobra o 6, quer dizer, ficou bom ali pro Bruno, só que ele não tem posição, vamos ver se ele vai sair dando mesa ou se vai apostar agora. Olha lá da mesa. E aí, às vezes o Iago vai desistir ali, né? A dobra do 6 é uma carta que tende a fazer o Iago dar check, né? Tipo... Você vê que tá pensando, a gente vê o relógio ali atrás, tem ainda 40 minutos para esse nível de blinds. E o Iago da mesa atrás mesmo, a gente vai pro River, o River é a última carta. E um Ás de paus. O Bruno tem 2 pares, mas ele tem Ás e 6, né? Porque o par que já tá na mesa e é maior do que o Ás e 2 no caso. E aí a melhor opção para ele é dar check mesmo, claro, até mesmo para deixar que o Iago compre esse Ás, né? Como a gente fala, como o Iago que aumentou pré-flop e tudo ele mais. pode simular que ele Exatamente. tem o Ás, né? Ele acaba dando mesa atrás, lembrando que o Bruno perderia para qualquer Ás também no kicker aí, né? Ás e 7 para cima ganharia dele aí nos empates, porque tem Ás, 6, e o kicker é o 3 da mesa. Né? Ele perderia para um Ás e 7, Ás e 8, Ás e 9 e por aí vai. No final ele puxou essa mão, você vê que o Iago tentou no flop só continuar jogando e acabou abriu mão. desistindo ali, acredito que eu apostaria no River, Você compraria o Ás ali, né? Provavelmente apostaria naquele River, não sei por que ele não... que ele desistiu, mas
O Iago teve uma situação até bem interessante. Eu estava jogando esse torneio e quando estava na bolha, estava parado em hand for hand, ele estava em all-in. E quando fica parado ali, anunciando as mãos do hand for hand, ele estava em all-in e acabou dobrando. Ele estava short, foi 4 ou 5 all-ins ali na hora da bolha, ele era um dos que estava, acabou dobrando. E depois estava na minha mesa, inclusive, e dobrou algumas vezes e chegou aí na mesa final. Acontece mesmo. Às vezes tem jogador que está curto um bom tempo e acaba sobrevivendo, acaba dobrando, chega lá. Como também tem uns que ficam gigantes ou também tem aquela montanha-russa, né? Tem jogador que varia durante o torneio inteiro, né? Olha só, tá rodando até o botão o Pedro. O Pedro tem a pior mão possível, que a gente fala, o 7-2 de naipes diferentes, é a pior mão possível antes do flop. Ele larga e deixa pro small blind aí do Bruno, que parece que vai só completar com Ás e 10. Quer dizer, tá escondendo um pouco a força da mão, exatamente. Né? O Lucas, que é o nosso chip leader, não sei se você conhece o Lucas, mas ele surpreendeu. A gente estava aqui fazendo outra semana, a Nayara estava ajudando nos comentários. E o Lucas aí, jogador bem interessante. Eu não conhecia ele, mas você percebe que ele deve ter uma experiência aí de poker online, provavelmente. Esse Ás e 10 do Bruno, eu acredito que ele vai completar porque a gente chama para limp chove, né? Para esperar o Bruno, o Big Blind. Esperar o Big Blind subir ali, esperar o Lucas dar algum raise. É o que acontece. E que ele possa dar o win. Ele deu o raise. E aí o Bruno vai olhar ali e deve dar um re-raise. 6 milhões e 300 mais ou menos. Ele tem cerca, acho que de 25 big blinds, não é isso? 240? Isso. Olha só. De repente ele pode ser que jogue diferente por uma situação que a gente chama de ICM, né? Sim. Como nós estamos na mesa final ali, as diferenças de premiações são grandes, e a gente já viu ali que o Thales e que o... Que estão curtos, né? Tem dois jogadores bem curtos, então... pode ser que ele jogue diferente por conta disso, né? Por causa uma estratégia normalmente adotada que é basicamente esperar que os short stack caiam e que você melhore sua premiação, né? Olha, ali ele completou e o Lucas subiu. A arte está mostrando que o Bruno subiu, mas não foi o Bruno que subiu, não. 65. Ele só completou, o Lucas subiu e ele só paga, ele não dá o raise. O Lucas fez 3.1 ali, né? 765. Como eu falei, se fosse em outra situação, provavelmente a melhor jogada seria ir ao win ali da small blind. É justamente você completar para o Big e falar assim, não vai ficar completando, deixa eu dar um raise aqui. Exatamente. E aí induzir, né? E aí ele dá o win. Porque se basicamente a ação chega nele, ele dá raise, ele tem as 10 off, ele está sem posição contra o Big Blind, então o Big Blind vai acabar pagando e jogando em posição contra ele. Então essa jogada tem sido muito utilizada, é muito boa, inclusive. Mas ele acabou não fazendo a ação da parte dela. Né? Provavelmente por conta do que eu falei. Sim. Por conta de ter alguns jogadores ali com menos de 15 Big Blinds, que é o Thales e o... Acho que é o Pedro, né? Isso, o Pedro. Tá bem curto. Olha só que interessante. Ele dá a mesa, o Lucas dá um continuation bet e ninguém acertou nem um par. E ele paga só de ace high. Sim. É bem normal também, né? Isso. Aí vem um 4, ele dá a mesa de novo. Será que o Lucas vai continuar? Aí agora provavelmente o Lucas deve continuar e ele foldar, né? Porque... O Lucas acabou não apostando. Acredito também que se ele apostasse, ele puxava. E agora uma dama de copas, bem capaz de vir mesa a mesa aí. Se ninguém quiser... Quem tiver coragem, puxa, né? Quem apostar, puxa. O Bruno acabou meio que ficando passageiro ali. Não tinha posição, ficou com esse high. Tá tentando ver se consegue ganhar essa mão com esse high, né? Aí depende só se o Lucas vai ter coragem de apostar ou não. Essa dama também pode estar na mão e ele pode representar. Só achei que ele acabou dando check muito rápido no river ali. Tem uma outra coisa que é legal, às vezes quando você quer, digamos, induzir que o seu adversário check, você demora para dar o check. Sim. Porque você demora para dar o check, você dá a entender que você está em dúvida do que fazer, exatamente. Então ele dá check muito rápido ali, então... Meio que assim, dá mesa para ele dar mesa rápido, né? E aí agora o Lucas sabe que não tem como puxar com valete high, né? E tá pensando em apostar e o quanto, né? O pote já tá em quase 3 milhões aí. Ele vai apostar. Esbarrou numa ficha ali, mas ele vai contar. E aí, será que o Bruno paga de ace high? Eu acredito que não. Completou o flush essa dama também. Deve apostar em torno de 1.8, 1. As fichas roxas tem 250 mil cada uma. E as cinzas 100 mil. Ele tá olhando ali, o Lucas brinca, foi mais ou menos. Colocou por aí mesmo. 725. 725 me parece. Difícil pagar de ace high, né? Sendo que bateu o rei, bateu a dama, bateu uma copas. E é o que você falou, né? Se ele faz a jogada pré-flop, ele puxava já. Exatamente.
E agora ele tá pensando em pagar, hein? Separou, mas é um call porque ele aí. tem que conseguir pensar também com o que o Lucas aposta, né? Sim. Tipo, o que que? Aposta flop, dá check no turn ali. Essa dama é uma Ele carta... poderia estar valor betando de repente algumas damas, por exemplo, dama Sim. 10, dama valete, ás e dama, para ver se toma call de um 8 ali. A dama não é muito boa pro Bruno, né? Além de ser de copas, ela é uma carta que poderia estar em todas essas combinações que você tá falando. Pagou, hein? Ou não? Acho que ele deu all-in, ele deu all-in. Ele foi all-in. E aí vibra com a torcida ali. Aí foi all-in, então foi all-in e mostrou, hein? Que não é muito aconselhável, né? Olha só, ele mostrou, foi pra galera ali. Mas puxou aí um pote, quer dizer que ninguém tinha nada, ele tava ganhando, ele blefou ganhando. Imaginou que ele ia ganhar só os 700 mil pré-flop ali, porque iria ao win pré-flop, mas acabou puxando um monte de ficha. Interessante, né? Como às vezes uma jogada às vezes que é diferente do que a gente faria, acaba dando um resultado que a gente não imagina, né? A gente tava achando ali que ele ia foldar e ele volta um all-in, que seria o que a gente teria feito antes, né? A ação rodando até o Tássio não... O Tássio também é regulado online, né? Sim, joga online, ele joga no time, no Flow, mas acho que ao vivo ele não tem experiência, pelo menos no BSOP nunca vi. Eu também não, foi o primeiro BSOP na verdade que eu vi ele, Isso. mas vi, se eu não me engano, acho que foi bem no BSOP, foi bem em alguns torneios depois, se eu não me engano, ouvi falar sobre ele. E a gente não viu ele se mexer muito, a gente viu na primeira semana aqui que eu fiz, eu e o Valtinho, mas depois ele não estava vindo jogo mesmo para ele, a situação, você vê ali um 7-4, ele não está se mexendo muito mais. Aí veio mais um raise do Bruno com um par de 9, o Manuel tem Ás e 10 e defende. O Manuel é o jogador dos mais tights que temos aí. Eu conheci as 10 do Manuel, provavelmente iria ao win, né? Faria o famoso raise steal que a gente fala. Sim. O Bruno tá subindo do hijack ali, tá com bastante ficha, então pode estar subindo com um range muito amplo de mãos, né? Pode estar subindo simplesmente só para roubar o blind. Então com esse Ás 10 do Manuel, acho que a melhor jogada de repente seria dar um raise steal e... Olha, eles deram mesa no flop, olha que interessante, bateu 2 pares, rei dama, e com isso o Bruno perde a mão, porque o par de 9 dele não serve mais para nada, né? Tem 2 pares de rei e dama que eles dois têm, e o kicker é o que vai definir. O kicker do Manuel é o As, o kicker do Bruno é o 9, então o Manuel tá ganhando aí com rei, rei, dama, dama, As, são sempre 5 cartas que você tem que levar em consideração, e o Bruno precisa de um rei ou uma dama aí para empatar, ou um 9 para fazer um full house, né? Ele dá um continuation bet atrasado no turn e o Manuel paga. Normalmente com asa, assim, quando bate 2 pares, o jogador paga. Paga, né? pelo menos a primeira paga. Aí agora é a segunda, os dois dão mesa, desistem. Não, desculpa, o Manuel dá mesa, ele é o primeiro a falar, e o Bruno imagina que ganhar com o 9 ele não vai, né? Então, olha, ele pergunta quantas fichas você tem, o Manuel vai falar, tem uns 3 milhões, e será que ele vai blefar? E se blefar, será que o Manuel paga? Olha só o relógio para ele ali. Ele tem 30 segundos para resolver o que fazer, senão ele tem que usar um cartão daquele cartão de tempo, que é um cartão rosa que todos os jogadores têm ali. A cada 1 minuto ali você gasta um cartão. Pensando... acredito que ele faça uma aposta bem alta aí, o Manuel vai ficar numa situação complicada por conta do stack que ele tem, né? Ele tem só 3 milhões para trás ali, o pote tem 2 milhões, então... O Bruno subiu o pré-flop, ele pode ter um rei, pode ter uma dama, tudo bem que quando bate assim, né, 2 cartas no board, você normalmente não acredita, né? Você fala assim, você já bateu 2, ele não vai ter o outro rei. Tem mais 2 reis no baralho, né? Às vezes acontece. Ele desistiu e deu mesa. E perdeu. Ele vai se arrepender agora que viu o showdown, né? Com certeza. Vai falar, ele não ia ter coragem de pagar, não. E aí o Manuel puxa então, aí ó, 2 milhões, um pote bom pra ele. O Manuel só tinha 3 milhões e vai para 5 milhões aí, fica... Volta um pouco pro jogo. Sim. Blind 120, 240. A gente continua ali, então o Pedro ali o mais curto. O Bruno mais uma vez vindo com o jogo, hein? Olha aí, as ideias de paus. Ele é o primeiro a falar, mas isso normalmente não tem impedido ele de jogar. Né? As ideias do mesmo naipe. A gente tá vendo ele aí seguidamente aí se envolvendo nas mãos, que tá vindo com um jogo interessante. E vai mais uma vez para o raise. Lembrando que o raise mínimo é 480, que é o dobro do Big Blind, né, da aposta atual. Então o mínimo é 480, ele faz 500, 600 me parece, 600 mil. Um pouco mais do que o comum, né?
O Ice 10 Suited ele é bem tranquilo dele subir, né? A gente tem que sempre pensar que quando você vai subir do UTG ali, que você é o primeiro a falar, você tem que subir normalmente com um range mais restrito, né? Com mãos melhores. E principalmente aí, como tem 2 ou 3 jogadores short stack, ele tem que pensar que podem ir ao in e ele tem que, provavelmente vai estar comitado, né? Vai estar comprometido com... O Pedro, que é o mais curto, aí não tem nem 10 big blinds. Você vê que se ele tá for all in aí, talvez o Bruno tenha que pagar, né? Exatamente. E o Pedro só paga. Já não é a primeira vez que a gente vê o Pedro só pagar, ele estava mais curto na outra semana e só pagou, ele está querendo ali, às vezes é como você falou, às vezes uma premiação, uma diferença de 30 mil reais ali, que às vezes ele está segurando. E aí não é nem isso, não. Ele tem uma mão muito boa, que é 9-10 suited. Pode fazer um stop and go. Para defender o big blind é muito bom, a mão que realiza tem uma equidade gigante, então como ele está short stack, a chance dele realizar a equidade dele é maior, inclusive. Né? E aquela coisa, se não acerta, ele pode pensar em largar já no flop, perdeu só aquelas fichas. Se ele flopa uma broca, um segundo par ali, ele vai ao in com certeza. Acabou. Olha só, foram ao in. Acabou sendo coolerado, como a gente fala, né? Sim, uma mão sem escape. Né? Ele acerta o melhor par, o 10, só que ele está dominado, porque o Bruno também tem o 10 com um kicker melhor que o As. Exatamente, agora vai depender da sorte, aí depender de 3 outs. Exatamente, ele precisa acertar um 9. Ninguém tem carta de copas, então nenhum deles pode acertar um flush. Vem um 6 de copas e só um 9. Você vê que o 9 de copas estava na mão de outro jogador, tem um 9 de espada e o 9 de paus. Vem um 2, então o Pedro é eliminado. Não tinha muito escape, né, como a gente fala. Acertou o 10 e falou, nossa, é agora que eu vou pra dobra. Só que eu tô tentando lembrar também de onde eu conheço o Pedro. Acredito que talvez tenha jogado com ele esse torneio. Esse próprio BSOP, né? Que eu também não me recordo dele em outros eventos. Então temos o primeiro eliminado, o Bruno volta aí, ele que perdeu algumas fichas aí, a gente viu ele tá numa montanha russa, né? Tinha ficado muito bem fichas, depois caiu, agora ganhou praticamente as últimas mãos todas. E agora provavelmente o Thales é o nosso short stack, você vê a ação indo até o Tássio que está no botão, o Tássio que não está se movimentando, mas agora achou um 8 e 10 ali de paus. Tem 8 e 10 suited ali. Deu call. Eu ia falar exatamente isso. Limp do botão. Quem me conhece sabe aí que eu sou, acho que, o maior adepto do limp, né? Voltei Voltou a usar? A dar os limps aí muito. Nossa, o pessoal até fica... Porque teve uma época que o pessoal criticava, né? Mesmo assim você dava. Todo mundo pega no meu pé, enche meu saco, mas você fala que... é o seu estilo, né? Não, eu readaptei isso agora, tenho estudado um pouco sobre isso e estou usando muito, né? Tipo, nos torneios aqui em São Paulo, em qualquer torneio, na verdade, que eu tenho jogado, estou usando muito, está tendo muita efetividade, está sendo muito bom. E eu ia, inclusive, falar que era o que eu faria com esse 8 e 10, até por conta do stack dele, né? Ele tinha ali 26 big blinds, então se ele dá um raise e toma um tribet dos blinds ali, alguma coisa, ele não teria como jogar essa mão. E se ele dá limp, dependendo do tamanho do size do raise, ele pode pagar e jogar uma mão que é muito boa, né? Uma mão que flopa muito bem, né? E acertou o flop, apostou e o Bruno já largou. Exatamente. E é interessante, né? A gente realmente às vezes critica o limp, a gente ouve o pessoal criticar e tenta falar, claro, resumidamente, porque óbvio que não é simples, mas por que não só tem que ser visto de uma forma passiva ou negativa? É engraçado até, como hoje em dia eu dado muito limpo, e de repente até as pessoas que já fizeram curso comigo, alguma coisa assim, porque no meu coaching, inclusive, eu falava muito assim, tinha uma parte que eu escrevia limp e bem grande não, e explicava do porquê não fazer, mas por conta do porquê que as pessoas faziam. Vamos explicar pro pessoal e depois a gente vai voltar para a próxima mão, explicar um pouco então isso daí. Quer dizer, você ensinava para não dar limp. Exatamente, eu ensinava que não se dá limp, mas principalmente pelo motivo que se dava limp. Claro. Normalmente se dava limp para tentar se ver o flop, se acertar o flop, mas as jogadas eram muito feitas por jogadores amadores, jogadores... Tipo, vamos ver um flop barato ver iniciantes aqui, né? e que era muito explorado por jogadores profissionais. Os profissionais já detectavam quando um amador estava fazendo isso e começavam a explorar isso. Sim. E realmente fica muito fácil de você explorar isso quando você percebe que tem um amador fazendo isso. Mas, por outro lado, eu comecei a dar limp hoje em dia porque eu quero meio que maximizar as mãos que eu jogo. Jogar o máximo número de mãos possíveis. Tá. Principalmente, claro, quando eu detecto uma mesa em que eu tenho edge, que eu tenho vantagem sobre a mesa. Sim. Por exemplo, quando o small blind e o big blind são jogadores fracos, quando a mesa, de um modo geral, é meio fraca, então eu quero... Você quer jogar mais mãos, jogar o maior número de mãos, exatamente. Boas. A gente sabe ali que, digamos que na média você vai ganhar X blinds por mão jogada, então se você jogar mais mãos, você vai ganhar mais. Claro que você vai ter que ter muito mais cautela, tomar muito mais cuidado, porque você está se expondo mais. Você está entrando com mãos piores. Está se expondo mais,
Mas é uma estratégia que eu estou usando já há mais ou menos um ano, aí está dando muito certo, está indo muito bem. Como eu falei, claro que eu adapto isso. Fui jogar o torneio lá do Party Poker, o Party Poker Million no Rio de Janeiro, que eu fiquei em sexto. Só mesas difíceis, só jogadores bons, então não faz sentido eu ficar dando limp para jogar, por exemplo, no Big Blind do Bruno Volks. O Big Blind é um cara mega bom, eu vou dar limp para jogar contra ele, não faz sentido. Aí eu dava raise porque eu quero tirar ele da mão, em alguns casos. Mas na maioria dos casos, como muitas vezes os torneios a maioria dos jogadores são recreativos e tudo, então a estratégia do limp é basicamente essa. É jogar o maior número de mãos possíveis. E claro, você tem que se adaptar, mas para isso você tem que adaptar várias coisas, que principalmente ter mais cuidado em algumas horas. Por exemplo, eu dou vários limps, como eu estou dando limp com tudo, dou limp com par de ás também. Tá. Então, às vezes, o Big Blind dá check e eu vou perder para ele para algumas coisas. Lá, 2, 3 e 10. Ele pode ter 10 e 2, 10 e 3. Claro. Então, tomo cuidado em algumas situações, mas tem me dado um retorno excelente, está sendo muito bom. Tipo, todo mundo me perguntando, todo mundo enchendo o saco aqui em São Paulo. Todos os torneios que eu vou jogar, eu fico dando... Aí, por coincidência, muitas pessoas começaram a adaptar isso, fazer limp. E quando alguém dá limp, fulano da outra mesa já grita, olha o que você está fazendo aqui, cara. Tá todo mundo dando limp. Tipo, lá em Rondônia, então, que eu jogo lá também, inclusive ganhei o torneio estadual lá semana passada. Todo mundo começando a dar limp também, mas o mais interessante que a gente percebe quando você é profissional, quando você é um nome conhecido assim, meio que você dita o ritmo do negócio. Então, por exemplo, eu começo a dar limp, a mesa inteira começa a dar limp. E para mim é muito bom porque a mesa inteira começa a dar limp, eles não sabem a minha estratégia, não estão adaptados ao que eu estou fazendo. Eles acabam deixando barato quando eu sou o blind também. Fica barato sempre, então... Você vai jogar mais mãos, vai ver mais flops. Exatamente. E em teoria você tem mais experiência que eles pós-flop. É bem isso, porque às vezes as pessoas veem você fazendo uma jogada e começam a tentar fazer e tudo. Mas se ele não sabe o motivo, se ele não sabe o porquê daquilo, vai ficar meio perdido às vezes. E é bem interessante você ver como às vezes até jogadores bons, jogadores profissionais, ainda não conseguem reagir a esse limp adequadamente. Você vê que os caras ainda erram muito. Às vezes quer punir você e aumenta muito. Exatamente, e erra, ou quer punir, pune com o range errado. Então, como eu falei, está sendo muito legal e muita gente está adaptando. Ou você está com par de ás dando limp, ele quer te dar um raise, aí você... Muita gente começando a meio que, não copiar, né? Porque limp todo mundo tem direito, mas muita gente está fazendo, está bem legal. Onde eu vou jogar, se eu vou jogar no H2 ou no BSOP, alguém dá limp em alguma mesa, já gritam lá, falam, olha o que você fez aqui, Caio. Ou você está imitando o Caio Rei, e todo mundo, mas tá bem legal. O pessoal que não sabe o que é limp, a gente está falando do limp. Limp é quando a pessoa só paga o valor do Big Blind. Então vamos lá, né? Aqui tá 240 mil, 120, 240 é o Big Blind. O normal é o jogador dar o raise, então vai lá e vai fazer 500 mil, 550 mil é o raise. Mas se o jogador vai lá e só paga 240, como o Tássio fez ali do botão, quer dizer, ele deixa de graça para o Big Blind, né? Que normalmente é uma jogada que a gente acha passiva, porque você não entra aumentando para tentar ganhar já pré-flop. Um negócio interessante, essa semana tá rolando a WSOP Circuit no Rio, torneio que já veio para o Brasil algumas vezes, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Copacabana Palace também. Você teve esse torneio que você falou do Party Poker que você jogou e chegou na mesa final lá, então volta ao Copacabana Palace lá agora com a WSOP e os anéis, assim. Eu também vou, vou na quarta-feira para lá. É um evento muito legal, sempre é muito legal participar. Desde a primeira edição que teve esse WSOP no Brasil, eu joguei. E vou estar lá prestigiando com certeza. Legal, a gente vai estar lá também. E é interessante falar, a gente estava falando do nosso jogo, do nosso clube pelo celular, o Caio também tem o dele ali na mesma liga. É muito legal também que além dos torneinhos e do cash game que você pode jogar pelo celular, tem os satélites, né? A própria WSOP fez satélites na liga do H2. Então o que acontece? Você fala assim, o torneio que custa R$4.000 lá no Rio de Janeiro, eu não tenho dinheiro para pagar. Só que tem satélites de R$400, tem níveis menores, às vezes acho que com R$27 você consegue ganhar uma vaga e não ter que gastar os 4 mil e já gastando um pouquinho ir lá. Estão tendo vários satélites, joguei alguns já. Inclusive, na semana passada, não foi no online, não foi na Liga do H2, mas no H2, ao vivo, aqui em São Paulo, a minha mulher jogou lá e ganhou o pacote lá pro... Então ela ganhou as diárias do hotel o pacote era incluso inscrição e R$2.000 de ajuda de custo para algum hotel. Inscrição e R$2.000 para algum hotel. para pegar um hotel. Tem alguns hotéis lá ao perto, lado, tem vários, sim. Com preço bem acessível, então a gente já ia com certeza, agora então, vai mais ainda. Ela vai jogar, nós dois também. Jogar. Exatamente. Que legal. Então é isso, gente. Você que não tem a conta ainda, escreve nesse número de WhatsApp que está na tela, a gente vai ensinar como abrir sua conta e quem sabe aí você vai jogar um BSOP, vai jogar um CPH, vai jogar algum outro torneio aí.
pelo seu celular você consegue essa vaga. Exatamente. É o que a gente fala, você pode ter um ROI absurdo, né? Sim. Um ROI que significa retorno sobre o investimento. Você, de repente, imagina, você ganhar vaga para um torneio de 4 milhões de reais garantidos por 27 reais. Ou seja, você vai disputar lá um torneio, ou seja, ganhar 800, 900, R$1.000 por 27 reais. Então, os satélites é a forma mais barata, a forma mais fácil de você conseguir disputar esses grandes torneios. Gente, todo mundo joga, né? A gente, os profissionais jogam também, não é? Exatamente. Não é que eles não têm os 4 mil reais para jogar, eles vão pagar se precisar, mas eles tentam ganhar por 27, Sim. por 400, por que não vai tentar? Até esse torneio que você falou do Party Poker lá que foi no Copacabana também, era bem cara a inscrição, era R$41 mil. Exatamente. Mas eu joguei o satélite de $500 no primeiro dia, de R$2.000, ganhei a vaga, aí joguei o dia 1A, aí não passei, aí no segundo dia joguei outro satélite, ganhei a vaga pro dia 1B, ou seja, ganhei 2 vagas. Quer dizer, você não pagou a inscrição de R$40 mil? Não, é bem isso, tipo, por um satélite de R$2.000, eu joguei um torneio que a inscrição era 41 mil, fiquei em sexto, acabei ganhando 1 milhão ou 2 mil, ou seja, o satélite é sempre o melhor caminho, então sempre que tiver satélite lá na Liga do H2, vamos jogar, vamos participar, que só falar com o Juju ou falar comigo aí. Os contatos aí estão na tela e o nosso WhatsApp, se você quiser abrir a conta no nosso clube do Poker Night, mas tem todos os clubes parceiros aí da Liga do H2 e o Caio é um deles, tá bom? Bom, a gente chega no final hoje, mas voltaremos a semana toda aqui com mais BSOP e o Caio vai estar com a gente.